Amém. Ainda em pés, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Aos irmãos que passaram conosco o ano aqui na igreja, por 10 minutos comuniquei um pouco daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E confesso aos irmãos que durante esses primeiros dias do ano eu tenho orado e pedido ao Senhor uma palavra específica para essa manhã. Mas o Senhor não me deixa tirar os olhos desse texto. Essa madrugada levantei, fui orar um pouco, Lucas no capítulo 5. Fui orar um pouco. Uma vez mais o Senhor me levou a esse texto e essa palavra é para nós como igreja do Senhor. Amém. Eu aproveitei ontem pela manhã, saí cedo de casa, peguei o carro da Cátia e fui levar o carro dela para trocar o óleo e também para fazer um alinhamento. A verdade é que se a gente não faz um alinhamento no carro, com o tempo as rodas, os pneus começam a desgastar, começam cada um a tentar ter a sua vida própria. Mas quando a gente alinha, as coisas voltam para o seu caminho normal. O começo do ano é interessante. Se vocês buscarem no YouTube algumas mensagens de passagem do ano, a maioria fala sobre você se alinhar para receber as bênçãos de Deus. O que Deus tem falado comigo nesses dias é que nós precisamos nos alinhar, mas para fazer a vontade de Deus. Chegou a hora de nós sermos igreja, meus irmãos. Chegou a hora de nós mostrarmos a essa terra que nós temos um dono e que esse dono continua ainda hoje salvando. E a forma dele fazê-lo é usando as nossas vidas. Para aqueles que moram na cidade, na esquina da Delmebre com a Kennedy, foi uma panificadora brasileira há muito tempo. E o prédio está bastante interessante, porque ele está fechado e as paredes do prédio, elas abaularam, elas cresceram tanto por causa do calor do forno, que as paredes já não são retas. Elas têm como se fosse uma bola para o lado de fora. Tenho tido sonhos com a igreja, que a igreja vai crescer tanto que as paredes não vão aguentar o que está aqui dentro. A igreja do Senhor, ela não tem limites. E se nós nos vestirmos da nossa responsabilidade no Senhor agora, no começo do ano, até o final do ano, meus irmãos, Tampa vai ser pequeno para aquilo que Deus quer fazer conosco. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. As recentes festas e celebrações de Natal e final de ano, elas encheram as redes sociais com as suas muitas manifestações, com surpresas, de desejados encontros e sonhados reencontros. Todos os dias está entrando um vídeo novo, uma postagem nova, do que aconteceu nesses últimos dias do ano nas casas de muitas pessoas. Me chamou a atenção algumas dessas manifestações. Nós temos atualmente 1.300.000 homens, um pouco mais, que são militares ativos aqui nos Estados Unidos. E esse é o 3º maior exército de todo o mundo.
Pensem comigo que isso significa que milhares de famílias na América estão divididas pelo fato de alguns dos seus membros estarem honrosamente servindo essa pátria em outras nações. São milhares de pessoas, milhares de famílias que não puderam se reunir como nós nos reunimos com os nossos ao redor da mesa. Mas pensem também o desejo dessas famílias. Pensem o coração apertado dessas famílias e como que elas tentam controlar a ansiedade em saber que elas estão aqui e seus maridos, suas esposas, seus filhos estão em outro lugar do mundo, correndo perigos tão grandes. E quando chega esse momento de festa e de celebração, eu creio que a ansiedade ainda é muito maior. Não por receber notícias dos seus parentes, mas porque queriam rever pessoalmente os seus familiares, queriam que eles retornassem à casa da forma como saíram. Querem rever os seus rostos, querem ver os seus corpos inteiros, querem ter o prazer de abraçar e serem abraçados, querem ter o prazer de ser família uma vez mais. Infelizmente, nem todos podem retornar à casa, mas muitos desses militares que estão em tantos lugares recebem um presente, recebem uma ordem superior para que eles possam retornar e passar um tempo com as suas famílias. Eu vi alguns vídeos essa semana que me chamaram muita atenção. De pais que chegaram e se vestiram de Papai Noel e se apresentaram na sua casa para os seus filhos, entregando presentes. E quando os filhos reconheceram que o Papai Noel, na verdade, não era o Papai Noel, mas era o seu Papai do céu. Gente, foi cada festa, foi cada sorriso, cada beijo, tanta lágrima. Os filhos vendo os pais inteiros dentro de casa. Pense na celebração, na hora da festa, alimentação, todos juntos. A família uma vez mais reunida. Eu vi uma mulher que recebe uma caixa tão grande que chegou pela UPS. E quando ela vai abrir essa caixa, sem saber o que tinha dentro, sai de dentro o seu marido. E quando ela olha o seu marido saindo da caixa, o seu coração quase pula pela boca, porque ela não tinha certeza se uma vez mais ela o veria. Pensem que são milhares de famílias que estão dessa forma. Mas são poucas as famílias que recebem o privilégio de ter essas pessoas retornando para o seu convívio, principalmente nessas datas que são tão especiais. Eu penso, como que essas pessoas não devem divulgar isso? Como que essas pessoas não devem colocar nas redes sociais e em tantos lugares esses momentos de alegria, esses momentos de presente que literalmente ganharam? Como que elas podem guardar essas fotos para si mesmas? Como não tornar conhecido ao mundo que a sua casa foi escolhida? Pensem que são milhares de casas, mas de repente foi uma que foi escolhida. Ela se sentiu a privilegiada nessas festas. Como não deixar, como não divulgar isso? Ou ainda, como não dizer ao mundo que você foi o escolhido? Que no meio de tantos foi a tua casa. Olharam para a tua casa e disseram, olha, o Natal na sua casa vai ser diferente. O Ano Novo na sua casa vai ser com boas novas. A sua família estará uma vez mais reunida. E a verdade é que esses homens voltam para a sua casa, essas mulheres voltam para a sua casa. Não por mérito ou por esforço, mas elas voltam para a sua casa por uma decisão superior. Alguém que está num comando mais alto sentiu, ou melhor, decidiu que essas pessoas poderiam retornar e passar esse período, tirar esse tempo com as suas famílias. A questão maior em tudo isso é que o exército dessa nação, como o de muitas nações, é composto por pessoas que são voluntárias. Ninguém é obrigado a servir. Ninguém é obrigado a entrar na força militar e dizer, agora você é um soldado. Aqui nos Estados Unidos, todos os anos, 4 milhões de jovens atingem a idade que podem dizer se querem ou não ir para o serviço militar. Pensem comigo que deve ser uma honra aos pais saberem que os filhos querem uma profissão, um lugar tão nobre. Sem dúvida, com muitos perigos, mas sem dúvida também um lugar de posição, uma posição cheia de honra. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra em inúmeras passagens homens e mulheres que voluntariamente se renderam a uma causa maior do que as suas próprias vidas. Nós vemos a rainha Esther, voluntariamente, correndo o risco da vida, rendeu-se às instruções de Mardoqueu para salvar o seu povo. Ela disse, olha, maior do que a minha vida é aquilo que Deus tem para fazer com o seu povo. Pensem em Moisés, que estava pastoreando sozinho as ovelhas do seu sogro, mas voluntariamente ele torna-se líder de uma grande nação e caminha com eles por 40 anos no meio do deserto. Pensem em Isaías, um homem que vivia no meio do seu povo, mas é chamado por Deus para ser um profeta da nação.
E ele diz, olha, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu também estou no meio deles. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, toca os seus lábios e faz com que seu chamado seja um chamado tão grande que 700 anos antes de Jesus vir, ele já estava falando, vem um que vai mudar a vida de muitos. Aleluia! Pensem em Abraão, voluntariamente o pai de uma grande nação. A única coisa que eles precisavam, meus irmãos, para mudar a história das suas vidas, para fazer com que tudo fosse diferente, era simplesmente ter dito não. Deus estava chamando, mas eles tinham o livre-arbítrio para dizer, eu não quero, eu não vou fazer. Eles tinham condições totais para dizer, olha, a oportunidade apresentada é muito boa, mas eu vou deixar essa oportunidade de lado, e eu vou continuar seguindo a minha vida da forma como eu bem penso. No texto lido, nós encontramos um homem lutando pela vida. E é maravilhoso, meus irmãos, fazer parte da comunidade brasileira. Porque em todos os lugares que nós vamos, quando falam que a gente fala que é brasileiro, em primeiro lugar, eles dizem que nós não andamos sozinhos, nós só andamos em bando. E isso é maravilhoso. Em segundo lugar, falam da nossa alegria. Mas em terceiro lugar, falam do nosso trabalho. Dizem que o povo brasileiro é um povo trabalhador. E glória a Deus, que cada um de nós que estamos aqui temos sim suado, e com o suor do nosso rosto nós ganhamos o pão de cada dia. Mas com a bênção do Senhor esse pão é multiplicado e nada tem nos faltado. Aleluia! Pensem que o campo de batalha de Pedro era o mar. Os seus aliados eram seus familiares, que apesar de nem todos estarem no barco, mas estavam na sua casa esperando para que Pedro retornasse. Os seus inimigos eram muitos. O mau tempo, a canseira, a chuva, a ausência de peixes. Porém, o que movia sem dúvida nenhuma eram as demandas da vida. Ele precisava sustentar a sua família. Ele tinha que administrar os seus gastos. Ele precisava pagar os seus fornecedores. Ele tinha luxos também e tinha gostos. Sem dúvida nenhuma, necessidades e dificuldades se apresentavam à vida de Pedro. E por isso ele tinha que trabalhar. Essas necessidades, essas dificuldades, elas chegam e elas nunca pedem licença. Pelo menos na minha casa não, quando eu vejo já estão ali dentro. Mas é interessante que quando as dificuldades, as necessidades chegam, o meu Deus já estava lá. Da mesma forma que Ele está na sua casa e na sua vida e tem lhe dado vitória até aqui. Por isso nós devemos celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. A resposta de Pedro para as pressões da vida está resumida em uma palavra: trabalho. O trabalho resolve todas as coisas. Noites longas e prolongadas, iluminadas pelo reflexo da lua, nas águas escuras do lago de Genezaré, acompanhadas de um amanhecer exaustivo com mais trabalho. Não era só à noite, como muitos gostam de pescar aqui, mas ele estava fazendo isso porque sua vida dependia disso. Mas de manhã também, quando chegava, ele tinha que continuar trabalhando, tinha que limpar as redes, tinha que limpar o barco, tinha que se preparar para voltar para o mar à noite. Enfim, a sua vida, a sua jornada de trabalho era exaustiva e não terminava, não parava de forma alguma. A cena era costumeira. Mas a verdadeira expectativa ia além de uma boa noite de trabalho. A sua verdadeira expectativa ia muito além do que uma semana produtiva, do que um mês produtivo, do que fazer o balanço no final do mês e dizer, olha, esse mês até sobrou. Foi tanta pesca, foi tanta a bênção que sobrou um pouco para o próximo mês. A sua expectativa, como a de toda a nação, era uma só: o Messias virá. Todos aguardavam pelo Messias. Um silêncio tremendo havia. Deus tinha selado os seus lábios, mas tinha dito, olha, vai vir um que vai mudar a história. Todos aguardavam por esse Messias. Todos, independente do que faziam, de como viviam, estavam aguardando o Messias. Ainda que os compromissos fossem muitos, ainda que os recursos fossem poucos, ainda que a canseira fosse maior do que toda a produtividade que ele tivesse, ele ainda tinha na sua cabeça, o Messias virá. O Messias virá.
A expectativa da nação era essa. Pessoas vivendo da pesca, esperavam na praia o peixe para comprá-lo, mas elas tinham nas suas mentes: o Messias virá. Fornecedores também criam que o Messias virá. Todos na sua casa pensavam e viviam dizendo: o Messias virá. Os comércios da cidade todos estavam clamando, dizendo: o Messias virá. Nas sinagogas, o Messias virá. Enfim, as suas vidas não paravam e todos esperavam por um. O que eu mais amo em Deus é que mesmo quando as nossas vidas não param, Ele sempre acha tempo para parar. Pedro está lá na sua atividade exaustiva, mas chega Jesus. Um pescador quase falido e um carpinteiro aposentado, dizendo: o que eu tenho para fazer é maior do que ganhar o pão de cada dia. O que eu tenho para fazer é mostrar que o meu reino não é daqui. O que eu tenho para fazer é mostrar que chegaram boas novas. As boas novas são estas: a salvação. Aleluia, aleluia. E da mesma forma que o Messias parou para falar com Pedro, Ele parou aqui hoje, Ele está entre nós. Aleluia, aleluia. Esse encontro fantástico, meus irmãos, entre esse pescador quase falido e um carpinteiro, nos mostra que em meio às nossas agitadas vidas, que por muitas vezes mais parecem com um inferno do que com o céu, nos mostra que o céu está aberto e disponível, porque Jesus continua vivo. Aleluia! Ele continua vivo. Os pensamentos de Pedro naquela manhã deveriam ser devastadores. Você já passou por isso? De trabalhar, fazer conta, e ver que o trabalho não chegou. E de você ter que se preparar para o próximo dia, sabendo que do próximo dia também, por mais que você trabalhe o dia inteiro, talvez não chegue o suficiente. Você já passou por situações em que você pensa: olha, isso nunca vai acabar, é um ciclo vicioso, tudo que entra sai, nada para na minha mão. Pensem como que estava a mente desse homem, porque passou uma noite inteira pescando e não pegou nada. E agora está lá terminando o seu trabalho, arrumando as coisas, talvez com a pressão dos seus cobradores da própria praia. Mas ele está lá se preparando, dizendo assim: a minha esperança não morreu. Eu vou deixar tudo pronto, porque à noite eu saio de novo para pescar. Mas no meio dessa cabeça tão devastadora, desses pensamentos tão profundos, ele começa a escutar uma voz doce e suave do seu lado. Alguém que se assenta no seu barco e não precisa alçar a sua voz, não precisa gritar, porque as suas palavras têm poder, as suas palavras penetram e fazem a vontade de Deus ser completamente cumprida. E está ali do seu lado um pescador pensando: o que vai ser de mim? Mas está ali o Jesus falando: o que será de todos? Está ali o Jesus falando: tem coisas novas e elas começam hoje. Está lá Pedro devastado, sem esperança, praticamente naquilo que deixou na praia. Mas está lá Jesus com ele dentro do barco, dizendo: eu sou a esperança. Essa mente devastada por pensamentos. Mas eu vejo o poder das palavras de Jesus para desfazer qualquer pensamento, para derrubar qualquer tipo de pensamento, para fazer com que haja uma luz no fundo do túnel, e que ainda por cima Ele entra junto com a gente nesse túnel. Sem dúvida as palavras de Jesus foram esperançosas. Pedro, vamos mais profundo, Pedro. Vamos mais profundo. O que faria você? Exausto por uma noite de trabalho, sem esperança no trabalho, sem esperança em nada. Mas agora vem o desconhecido que está dentro do teu barco, que disse palavras talvez maravilhosas, e diz: vamos mais profundo. Você joga ele para o fundo do mar, ou você se arrisca a ir mais profundo? Ele é fantástico, meus irmãos,
Porque Jesus não mandou Pedro ir para o fundo. Ele foi junto. Vamos mais para o fundo, Pedro. E pela sua palavra, pescaram tantos peixes que o barco quase afundou. Que pesca maravilhosa. Mas o nosso foco está completamente errado. Porque Jesus não estava ali para ter uma história de pescador para contar depois. E dizendo assim, enquanto uns voltaram sem nada, no meu barco vieram quase 300 peixes. Jesus estava ali porque tinha uma alma que precisava de salvação. Tinha um Pedro que precisava de Jesus. Para mim, o grande milagre aconteceu após a pescaria. Pedro que reconheceu que naquele dia o Messias havia vindo. Enquanto todos esperavam por um, Pedro estava no meio do mar com ele. E sem dúvida o temor o tomou. O tomou porque todos esperavam. Milhares de pessoas esperando. Mas chegou Jesus para ele. Hoje é Santa Ceia, meus irmãos. E nós estamos aqui para celebrar não um milagre que Jesus fez na casa do nosso irmão, na casa dos nossos parentes, mas nós estamos aqui para celebrar o que Ele fez por nós. Porque enquanto tem milhões que clamam e não sabem o que clamam, nós o conhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. 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 Enquanto tem tantos correndo e buscando um Messias, nós estamos aqui para celebrar com Ele, porque Ele está vivo. Aleluia. Entre milhares esperando, chegou Jesus para Pedro. O mundo no campo de batalha, chamada vida, era igual para todos. Mas Deus, o soberano Deus, o todo-poderoso Deus, o provedor Deus, o restaurador Deus, o amado Deus, na eternidade havia dado uma ordem de comando baseada no seu infinito amor para Jesus. Todos esperam por um, e esse um é o melhor de todos, porque ele é o meu filho. E Ele tem poder para salvar toda a humanidade. Aleluia. Aleluia. Jesus, deixa o esplendor da sua glória, deixa o céu e vem para esse mundo. E a palavra nos afirma: antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas 19:10 ainda fala: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 5:31 e 32 diz: Jesus lhes ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Aleluia. Eu entendo com isso que Jesus tem algo novo para fazer, sim, com o mundo, mas que Ele começa aqui no nosso meio. Ele começa aqui nos tratando, nos curando. Para quê? Para que em seu nome o mundo saiba que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus não veio para saldar as dívidas de um pescador, mas sim para mudar a vida de um pecador. E se você, como eu, foi salvo por Ele, hoje é dia para nós darmos glória! Glória! Glória ao seu nome! Aleluia. A afirmação de Jesus a Pedro: serás pescador de homens. É uma afirmação. Pedro, eu estou com você agora, a tua cabeça está tão distante, mas você vai ser. Você vai ser. Você vai ser, Hector. Aleluia. Aleluia, aleluia, pescador de homens.
Não significa que Jesus estava tirando Pedro da sua ocupação presente e apresentando a ele um novo ramo de atividade. Mas ele estava dizendo: você tem a maior oportunidade diante de você hoje, Pedro. Você tem a oportunidade de ficar com o resultado dessa pesca que é milagrosa. Ou de ser um milagre. Oportunidade que eu e você temos. De usufruir daquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Ou de deixar usar, ou melhor, de deixarmos Ele usar as nossas vidas. E dele fazer milagres ainda maiores com aqueles que estão a nosso redor. Pedro, você tem a escolha de ver a sua casa mudada com os recursos provindos da pesca. Ou de se tornar um pescador de homens e ver a casa de muitos homens sendo mudadas. A partir de agora, Pedro, você não mais pesca para viver, Pedro. A partir de agora você vive para pescar. Eu creio que esse é o sonho da igreja. Em que homens e mulheres entendam que nós somos chamados para pescar. E para pescar homens e mulheres. Jesus dizendo a Pedro: não me manifestei a você, Pedro, para que nós tivéssemos um momento de alegria. Para que nós tivéssemos bons motivos para tirarmos fotos. Que nós dessemos motivos de sermos citados nas conversas paralelas. Nas redes sociais. Eu me manifestei a você, Pedro, porque Deus tem um plano maior para a sua vida. Me manifestei a você porque mesmo com toda a sua experiência, você é um bom pescador, Pedro. Mas a sua visão é muito pequena, porque ela só te permite ver a superfície. E eu, Pedro, eu quero te levar às profundezas. Eu quero me revelar não como fonte de milagres, mas eu quero me revelar para você, Pedro, como fonte de vida. Vocês aceitam esse milagre? De Jesus se revelar a nós nesse ano como fonte de vida. Aleluia, aleluia. De nós vermos pessoas sendo convertidas, convencidas pelo Espírito Santo diante dos nossos olhos. De nós vermos os fardos sendo tirados dos ombros, a carga até mesmo dos rostos, seus semblantes sendo transformados pelo poder da palavra, pelo poder restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o convite do Senhor é esse, que nós não devemos simplesmente nos alegrar e ficar com a fonte de milagres, mas nós devemos mergulhar na fonte de vida que tem nome, e o seu nome é Jesus. A oportunidade está sendo lançada, Pedro. Agora você decide. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia. Irrecusável o convite do Senhor Jesus. Instantaneamente Pedro assenta em seu coração que não há nada melhor, nada mais importante do que seguir e servir a Jesus Cristo. Nós celebramos hoje a Santa Ceia do Senhor. Nós trazemos à memória a sua vida e nós a celebramos em nós. Mas como sabemos se estamos vivos? Respirando é muito pouco. O próprio Senhor Jesus uma vez passa na frente de uma figueira. Ele amaldiçoa essa figueira porque nela não tem frutos. Vamos dar uma olhada para o nosso coração antes da gente participar da ceia. Como estão os nossos frutos? Porque nós não fomos chamados para ser a igreja da internet. Nós não fomos chamados para ser a igreja de Tampa, a igreja da América. Nós não fomos chamados para ficar trazendo entretenimento para vocês todos os domingos de forma alguma. Nós somos chamados para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa casa é uma casa para ser cheia de conversões em todas as suas reuniões.
Essa casa é uma casa de salvação. Essa casa é uma casa onde as vidas podem chegar completamente destruídas, mas elas têm que ser transformadas pela presença do nosso Deus. Nós não sabemos se nós estamos vivos, olhando para os nossos carros na garagem, olhando para todas as roupas que temos no armário e ainda ter a cara de pau de dizer: eu não tenho nada para sair hoje. Nós não olhamos se estamos vivos quando nós vemos a nossa lista de clientes ou a nossa lista de empregados. Nós não olhamos e não sabemos se estamos vivos, vendo os resultados do nosso trabalho todos os dias, ou toda semana, ou todo mês. Nós não olhamos para saber se estamos vivos, pelo fato de estarmos em pés, enquanto existem muitos que estão caindo. Nós não sabemos se estamos vivos porque somos honestos, e se estamos sendo honestos, se somos honrados, se somos amistosos, se somos pontuais. Não! Se há vida, há frutos. E diretamente, se não há frutos, não há vida. Mas que o Senhor nos visite pelo seu Espírito nessa manhã. E que Ele faça ventres estéreis começar a dar filhos para o seu reino, para a glória do seu santo nome. Irmão, salvação não é resultado de obras, mas obras são o resultado da salvação. Se nós somos salvos, se nós proclamamos que somos salvos, então já passou da hora de nós pregarmos as boas novas, de nós falarmos do melhor que nós temos. E o melhor que nós temos não é o nosso casamento, não é a nossa conta no banco, não é a nossa casa. O melhor que nós temos é Jesus, fonte de vida eterna. Nós estamos começando mais um ano pela misericórdia do Senhor. Eu vou ter que tirar o paletó. Nós estamos começando mais um ano pela misericórdia do Senhor. Eu creio que muitos traçaram seus planos e objetivos para os seus negócios, para a sua família. Tem gente que já sabe as férias que vão tirar no ano, para onde que vão, quando que vão. Mas espiritualmente, qual é a sua meta para 2020? Você pensou nisso? Ou você vai passar mais um ano dizendo que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quando que você vai começar a orar para ser batizado pelo Espírito Santo? Você vai continuar dizendo que você quer os dons, quer ver uma igreja completa, mas você mesmo não busca esses dons. Quais foram os planos espirituais que você tratou para a sua vida? O que você colocou diante do teu Senhor? O meu plano foi um só. Me leva a águas mais profundas, Senhor. Porque tem lugares que não tem ninguém nadando, eu quero nadar com o Senhor. Me faz ver coisas novas, Senhor, que estão só em Ti, Senhor. Mas que esse ano seja um ano de revelação, que seja um ano de inspiração. E que seja um ano que a Tua casa se renove a cada segundo. Pedro tem fases bem definidas em suas vidas, em sua vida. É o homem que luta pela sua vida. Ele é também um homem que aceitou andar no desconhecido. O homem que fala sem pensar. O homem que age precipitadamente. Como eu e você, o homem que peca. Mas para mim a melhor fase de todas é essa. O homem que se arrepende. Eu estou esperando o Messias, mas quando o Messias chega, ele se arrebenta e se humilha. Senhor, longe de mim, porque eu sou pecador. A Tua presença é demasiadamente grande para mim, Senhor.
Mas nós temos um Senhor Jesus, meus irmãos, que é compassivo, longânimo. E esse Pedro que tenta fazer tantas coisas certas e que erra tantas coisas, no final tem mais uma conversa de perto com Jesus. Eu vim para essa casa essa manhã junto com vocês para ter essa conversa com Jesus. E Ele está aqui. Tu me amas, Pedro? Depois de ter negado Jesus, já era salvo, mas negou a Jesus. Por 3 vezes é questionado e na terceira vez ele fala: ó Senhor, tu o sabes. Tu não és um Deus de superficialidade, Deus. Tu conheces o profundo, tu conheces o que está oculto. Tu conheces aquilo que meu marido não sabe, tu sabes aquilo que a minha esposa não vê. Tu sabes aquilo, Senhor, que meus filhos não conhecem, o pastor muito menos. Ah, Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Meus queridos, compositor nenhum escreve uma canção para deixar na gaveta. Pintor nenhum faz uma obra-prima para deixar no closet. Escultor nenhum faz sua maior obra de arte para deixar na prateleira da cozinha. De uma forma ainda mais elevada, o nosso Deus, que já começou a boa obra, mas que está aperfeiçoando a cada dia, a cada segundo. Ele olha para esse Pedro e olha para nós hoje. Ele diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Você não tem desculpa nenhuma mais, Pedro. Porque agora você vai ser o pescador de homens que eu te falei. Se você quiser levar Deus a sério esse ano como eu quero, hoje é um dia para nós dizermos a mesma coisa que Pedro disse: Senhor, tu o sabes. E a resposta dele vai ser a mesma. Tem muitas ovelhinhas para serem apacentadas. Tem muitas vidas para serem alcançadas. E Ele quer usar a sua vida. Um pescador falido, e aqui eu termino, transformado em um grande pescador de homens. Para nós vermos a formatura de Pedro, vamos nos lembrar um pouquinho do dia de Pentecostes. Porque era um homem que mal sabia falar, mas cerca de 3.000 pessoas se converteram após a sua ministração. Vocês já imaginaram o que o poder de Deus pode fazer através da sua vida? Quando você reconhecer que é só Ele. Que Ele não precisa e nem depende de você, mas Ele quer usar você. E quando você permitir com que isso aconteça, eu tenho certeza absoluta que muitos ainda se achegarão aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante os primeiros anos, Pedro foi o líder da igreja em Jerusalém. Foi ele quem expôs a necessidade de outro homem para o lugar deixado por Judas. Muitos milagres aconteceram durante o seu ministério, a ponto de que doentes eram colocados nas calçadas, para que quando Pedro passasse, a sua sombra os tocasse, os cobrisse, e eles fossem sarados. Eu sei que nós cremos na Bíblia, meus irmãos, mas eu tenho clamado nesses dias, porque eu quero ver esses sinais acontecendo novamente. Eu quero ver vidas sendo restauradas pelo nosso Senhor Jesus. E para isso acontecer, Ele vai usar a minha vida e a sua vida. Pedro ainda, em uma ocasião, chega e fala: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Os últimos recursos que eu tive foi quando eu fiz uma pesca tão grande, mas até aquilo lá ficou na praia. Mas deixa eu falar para vocês o que eu tenho. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, te levanta e anda.
Vale a pena nós decretarmos a nossa falência como homens, meus irmãos, mas aceitarmos a soberania de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas, porque nada é impossível para aquele que ama o Senhor. Aleluia, aleluia. Pedro não era uma pessoa de multidões, mas ele também falava com um. E nós temos pessoas que pensam: olha, Deus quer me usar em coisas grandes. Meus irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Talvez Deus tenha te chamado para você ganhar uma alma, uma só, mas Ele tem galardão para você. Não, pastor, quando eu estiver em determinado lugar, quando eu estiver com todo o meu dinheiro, quando comprar o meu caminhão, quando eu fizer isso, pastor, daí eu vou fazer. Meus irmãos, nós não sabemos se nós vamos sair vivos dessa igreja hoje. Agora é tempo de fazermos a vontade do Senhor, é hoje, é agora. Ele anunciou as boas novas à família de Cornélio e Cesareia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós podemos afirmar, meus irmãos, que ele foi um pescador de homens. Mas e nós? E nós? E nós? Deus tem aparecido, meu querido, em sua vida a ponto de mudá-la completamente. Ou você está desejoso que isso aconteça? Independente da sua resposta, a afirmação dele hoje é esta: me siga e serás um pescador de homens. Para terminarmos, essas famílias de militares se reencontraram pela ordem superior. Mas também houve uma decisão individual. Porque o exército pode dizer: você pode ir ver sua família, você pode dizer sim ou não. Talvez você possa pensar: não, é melhor com que eu fique aqui no campo de batalha. O militar, ele pode escolher em voltar ou permanecer no campo. Mas deixa eu te convidar para nós terminarmos. Vamos voltar comigo aqui nas margens do lago de Genezaré. Pense na oportunidade que Pedro estava recebendo. Mudar completamente sua vida. Muitos aqui estão clamando por mudança. Muitos passaram o ano dizendo: Deus, me dá um ano diferente. Que não seja igual ao ano passado, que foi igual ao ano retrasado, que foi igual ao ano retrasado. Muda. Pedro poderia ter saído daquela praia com todos os recursos possíveis, porém sem mudança de vida. Seu ciclo seria continuar a pescar, vender, pagar e viver. Mas ele decidiu que andar com Jesus é a melhor escolha. Como que você vai sair dessa casa essa manhã? Com o seu próprio ciclo de vida? Ou dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Vencer os medos que você tem de falar do nome de Jesus e do amor de Jesus. Essa vai fazer toda a diferença na sua vida para esse ano. Eu prego essa manhã e me incluo nessa mensagem porque nós estamos como Pedro, ocupadíssimos com a vida, preocupados com a superfície, enquanto Deus já começou a nos levar a águas mais profundas. Eu prego aos Pedros aqui que de pescadores de homens se tornaram mantenedores de aquário. Pensaram que fracassaram. Eu tentei um dia e não deu certo. Queridos, nós não convencemos ninguém do pecado. Nós falamos de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Então não precisa ter medo nem vergonha. Todo tempo e toda hora, fale do nosso Jesus.
Essa semana eu recebi uma mensagem. E é uma pessoa que está precisando de limpeza na sua casa e foi indicada por um cliente nosso. E essa pessoa me passa a mensagem e ela coloca assim: a minha casa está à venda, eu quero que ela esteja limpa até eu vender. Você pode me ajudar? Eu falei: posso de duas formas. Eu vou ver a sua casa para limpar e eu vou orar para você vender a sua casa. Aí a mensagem mudou. Por que você vai orar? Eu falei: porque eu acredito que Deus tem poder para trazer o vendedor certo antes de que você anuncie a sua casa. Você pode orar comigo quando você vier ver a minha casa? Eu falei: sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer. Meus irmãos, o melhor que nós temos não deve ficar guardado. Se Ele der a casa para limpar, amém. Se não der, amém também. Não tem faltado nada até hoje, não vai faltar amanhã, porque Ele é suficiente. Pessoas que tentaram e não tiveram resultados, então é mais fácil ficar com os que estão dentro. Pedro falhou ao tentar andar sobre as águas, meus queridos. Principalmente disse que iria com Jesus até o fim e não foi. Ele tinha preconceitos. Usou da língua e da espada na hora errada. Ele negou a Jesus. Porém, Jesus veio para os enfermos e não para os sãos. Eu não sei quantas vezes você tentou ser pescador de homens. Eu não sei como você tentou fazê-lo. Mas eu sei que Deus hoje te diz: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Eu rebusquei na minha mente rapidamente essa madrugada os lugares que a igreja chegou esse ano. Como igreja nós chegamos na África, Bangladesh, Brasil, Cuba, Haiti, México, Paraguai, República Dominicana, Turquia. Muitas vidas foram alcançadas. Mas 2020, nós vamos varrer tampa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa casa é casa de salvação. Você está disposto a ser pescador de homens? A decisão é sua. Senhor, muito obrigado. Muito mais do que buscarmos palavras, Senhor, de autoajuda